diretrizes de sociedades médicas têm tido um relevante papel para a redução da variabilidade do cuidado cardiovascular e, com certeza, oferecer aos pacientes um melhor cuidado, reduzindo a chance dos seus eventos cardiovasculares acontecerem. Na área da insuficiência cardíaca, isso está bem demonstrado em diferentes estudos. Nós vamos comentar hoje a recente diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre insuficiência cardíaca crônica, realizada pelo Grupo de Estudos de Insuficiência Cardíaca da SBC, que é dirigido pelo Dr. Marcelo Montera, que tem como diretor científico o professor Fernando Bacal, e que a coordenação dessa diretriz foi do professor Edmar Bock. Como coordenador da diretriz, nós temos o professor Jadelson Andrade, que é responsável por toda a área de diretrizes da SBC. Um aspecto importante é que a insuficiência cardíaca congestiva se tornou um problema relevante nas últimas décadas e é hoje a segunda causa mais importante de internação no SUS. A ênfase desse nosso segunda parte desse nosso videoblog é justamente sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, ou também denominada insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Essa nova diretriz propõe que nós olhássemos o problema sobre a ótica inicialmente epidemiológica. Essa é uma condição, como vocês vão observar, a insuficiência cardíaca tem acometido homens e mulheres numa faixa etária mais avançada. As mulheres apresentam mais frequentemente insuficiência cardíaca na 7ª, 8ª e 9ª década de vida, e o seu perfil fisiopatológico representa basicamente o modelo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. Quando esses pacientes internam, os custos das internações, eles são basicamente semelhantes nos diferentes sistemas de saúde. E o mais importante, o prognóstico após uma internação, a sobrevida é absolutamente igual do indivíduo com insuficiência cardíaca e que apresente uma fração de ejeção reduzida, ou seja, menor do que 50%. Nesse próximo slide, nós estamos olhando um algoritmo que aborda como se recomenda a SBC diagnosticar os pacientes com suspeita clínica de insuficiência cardíaca. Sabemos que existe uma tríade sintomática de dispneia, de esforço, fadiga e inchaço. Os pacientes podem ser submetidos a uma dosagem de BNP, e aqueles com BNP ou pró-BNP normal, nós podemos praticamente excluir a insuficiência cardíaca, ou naqueles que têm um BNP elevado, nós podemos seguir e submetê-los a ecodopplercardiografia, onde uma avaliação de uma fração de ejeção acima de 50%, com volume diastólico final indexado, normal, não é? Inferior a 97 ml por metro quadrado, significa que esse indivíduo provavelmente é portador dessa condição da insuficiência cardíaca de fração de ejeção normal. O que é importante é que quando nós olhamos para um paciente que tenha a suspeita clínica, um eco com a fração de ejeção normal, é que nós também façamos a avaliação com Doppler tecidual. Essa é uma importante ferramenta para ajudar os clínicos a direcionar e definir esse diagnóstico. O diagnóstico diferencial desse quadro da insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, como vocês podem olhar nessa tabela 60, é que várias doenças, como uma doença valvar, uma estenose aórtica grave, uma insuficiência mitral grave, pode ter um ventrículo pequeno e simular um quadro de insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. Mas o que nós chamamos a atenção para ele é que esse grupo da verdadeira insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, eles não apresentam nem doença pericárdica, nem doença valvular significativa. É um grupo onde o problema da hipertrofia concêntrica e alterações do relaxamento ou
no enchimento ventricular é que leva ao aumento das pressões de enchimento, o cansaço e a fadiga. Um ponto importante é quais são as formas de tratar. O tratamento dessa síndrome, diferente da insuficiência cardíaca com disfunção sistólica, onde evidências científicas corroboram o correto diagnóstico e tratamento, essa é uma área onde as recomendações para o tratamento da ICFEM ainda são recomendações baseadas muitas vezes em recomendações de especialistas. Nenhum medicamento alcança uma força de evidência que possa ser colocada como a pedra angular, capaz de reduzir com certeza a mortalidade. Recentes estudos, como o Nebivolol, como no estudo sênior, demonstram uma tendência à redução de mortalidade e internação. Eu diria para vocês que hoje o Nebivolol é a droga que mais se aproxima da capacidade de ter um efeito, um impacto positivo, reduzindo morbimortalidade. Outros medicamentos, como o inibidor da ECA ou bloqueador do receptor de angiotensina, são capazes de melhorar sintomas, reduzir a internação hospitalar. E diurético, com certeza, reduz os sintomas e melhora a qualidade de vida e deve ser utilizado em pequenas doses. Portanto, o que é importante? Controlar a pressão, tratar comorbidades como anemia, apneia do sono, obesidade, o problema da disglicemia, muitos são diabéticos, e junto com isso, tratarmos também aumento de frequência cardíaca na presença de fibrilação arterial e, em alguns casos, a necessidade de nós estarmos criando para esse paciente uma estratégia de fazermos uma ablação para corrigir a alta resposta ventricular nos casos de fibrilação arterial refratária. Em resumo, as recomendações da SBC, no caso da insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal, elas são muito menos embasadas em ensaios clínicos que possam ter definido a redução da mortalidade, e o que nós observamos aqui é que as recomendações ainda recaem muito sobre estratégias que reduzem morbidade e melhoram os sintomas, recomendações respaldadas por especialistas.